Ao vivo, meninas. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nessa nossa primeira live do ano de 2021. Estou aqui com as minhas parceiras e voluntárias do Amor Urgente, incansáveis, falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esse grupo maravilhoso, coeso, unido. Temos outros coordenadores que são muito responsáveis, praticam a responsabilidade social, estando presente nos grupos todas as quartas-feiras, nos nossos grupos que continuam as reuniões online, e temos contado com a participação de outros coordenadores de outros estados, parceiros nossos, e estamos muito felizes com essa troca. As nossas reuniões continuam, então, todas as quartas-feiras no horário de 20 horas de São Paulo e 19 horas de Mato Grosso do Sul. O link das reuniões está sempre sendo colocado nas páginas do Amor Exigente Cedro FEAE, aqui no Facebook, no nosso Instagram, Amor Exigente Cedro, e todas as nossas lives que foram feitas o ano passado, e inclusive essa, estão salvas no nosso perfil lá, no nosso canal do YouTube, que é Amor Exigente MS. Então, eu peço que todos que forem assistir através do YouTube se inscrevam no canal para poder ajudar a nossa entidade, né, para fazer crescer esse canal. Eu tenho certeza que todos os conteúdos que estão lá são excelentes, com pessoas gabaritadas, né? Como esse nosso convidado, que eu estou muito grata de receber aqui, o Celso Garrefa, que é um voluntário do estado de São Paulo, da cidade de Sertãozinho, é um trabalhador também, um voluntário incansável, e nós estamos muito felizes de contarmos com a sua presença, viu, Celso? Não é, Yaren? Com certeza. Boa noite a todos. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. Eu me chamo Yaren, eu sou coordenadora de grupo de família aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu estou sempre muito feliz, muito contente de estar aqui com as minhas parceiras, de estar aqui apresentando esse projeto, né? E essa partilha com todos vocês. Esse ano, eu vou começar desejando a todos muita sabedoria, coragem, serenidade e assertividade, que é o nosso tema de hoje. A gente já vai começar como primeiro tema, já para abrir esse ano com muita energia boa, muita coisa boa. E, na minha visão, é um dos temas mais importantes a serem trabalhados, porque ser assertivo significa ser capaz de defender os seus direitos ou de outras pessoas de uma forma calma e positiva, sem ser agressivo ou aceitar passivamente algo que não concorda. É tudo uma questão de comportamento e inteligência emocional, acima de tudo. Lembrando que a inteligência emocional, ela pode ser definida como a habilidade de identificar e gerenciar emoções, sentimentos tanto nosso quanto do próximo, não é, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. Celso Garrefa. Muito obrigado de você ter aceito, né, o convite que a Tânia mandou para você fazer a nossa primeira live do ano. Que bom que você aceitou. Celso Garrefa, estamos juntos, certo? Sim. Eu gosto muito de uma fala sua. É que agora eu vou falar como se fosse você, quando me perguntam se o amor exigente é para quem tem problemas, costumo responder que não. Problemas todos nós temos. O amor exigente é para pessoas perseverantes, determinadas,
em busca de soluções para os seus problemas. Com certeza. De que quando fazemos a nossa parte, a providência divina se manifesta. Então, aí o milagre acontece. Esse texto completo está no link do Amor Exigente Sertãozinho, blogspot.com. Gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para a gente como foi a sua caminhada no Amor Exigente. Ok, primeiro eu gostaria de agradecer por esse convite, né? Sempre é uma satisfação imensa poder participar. Eu acho que essa Covid que atingiu o país e que nos coloca próximo de 200 mil óbitos, né? Infelizmente, é uma tragédia nacional, mas, como o próprio Amor Exigente cita, né? Sempre de um grande problema ainda é possível tirar alguns aprendizados, né? Então, mesmo diante de um momento bastante difícil, há também, com certeza, a oportunidade de mudança e ainda a gente consegue tirar coisas positivas. E uma delas foi que nós precisamos nos mover, precisamos nos adequar, nos adaptar a esse momento. Foi onde surgiram essas reuniões virtuais, essas lives, né? Então, é um dos pontos positivos e que nos dá hoje essa oportunidade, mesmo estando tão distantes, estarmos podendo dividir esse momento, né? Então, eu vejo isso como um dos pontos positivos desse momento. Me apresentando um pouquinho, eu conheci o Amor Exigente já tem um tempo razoável, aproximadamente 25 anos, e quando eu vim para o Amor Exigente, em função de um problema na família, mais precisamente em função de um irmão dependente, e foi aí que eu conheci, há 25 anos atrás, o Amor Exigente, que estava começando na minha cidade. E na época eu ainda não tinha filhos, eu ainda estava próximo de me casar, ainda era solteiro. E dentro desse grupo, começando a conhecer pessoas e problemas, eu comecei a ouvir o relato das pessoas e um deles me chamou sempre muita atenção, das mães, quando elas começavam a tomar conhecimento do programa Amor Exigente. Quase geral, quase todas elas diziam a mesma coisa, quando começavam a conhecer o programa. Elas diziam assim: eu deveria ter conhecido esse programa antes do problema, quanta coisa poderia ter sido diferente, né? E isso me pegou, e como eu ainda estava próximo do casamento, logo em seguida veio o casamento, eu tenho uma filha apenas, e desde então, conhecendo o programa Amor Exigente, foi uma das coisas que nós procuramos trazer para essa convivência familiar, esse trabalho preventivo, né? Então, o que nós podemos fazer para trazer uma educação de qualidade, para que não tenhamos problemas depois? Então, em função disso, foi um dos motivos que me fez ficar. Por isso, eu tenho um apreço muito grande. Claro, como a gente trabalha com problemas instalados, mas eu tenho um apreço muito grande e gosto demais de falar na prevenção, né? Tanto é que quando me fizeram o convite, me deram a oportunidade de fazer algumas escolhas, e um dos temas que eu sugeri que foi aceito foi exatamente falar sobre a educação assertiva, né, na prevenção em relação aos nossos filhos. Então, essa minha trajetória de Amor Exigente. Fora isso, eu tenho um trabalho fora de Amor Exigente, eu trabalho hoje no município de Sertãozinho mesmo. Dividia meu trabalho, eu sou formado em pedagogia, trabalho como pedagogo social. Eu dividia meu trabalho entre o CRAS e um CREAS, né? No CREAS eu trabalhava com adolescentes em medida socioeducativa em meio aberto, né? Adolescente comete atos infracionais com poder menor e que, ao invés de um juiz encaminhá-lo para uma fundação, ele aplica uma liberdade assistida ou uma prestação de serviço à comunidade. E aqui na nossa cidade, o órgão responsável por acompanhar esses adolescentes é o CREAS. Então, eu fazia parte da equipe técnica do CREAS, juntamente com uma psicóloga e uma assistente social, né? E outras pessoas também que fazem parte do programa. Agora, devo estar numa mudança, recebi um convite para coordenar um outro serviço, o Centro Pop. Essa mudança, estamos numa mudança de
prefeitura, né? Acabamos de assumir os prefeitos novos. Como todo novo prefeito, nova gestão, tem algumas mudanças. E eu fui convidado para coordenar o Centro Pop, que é um serviço de acolhimento a moradores de rua, pessoas que não têm onde morar e que precisam de um apoio, né? E o que me chamou a atenção é que eles estão trazendo muita fala do atendimento humanizado, né? Que eu acho que é isso que a gente busca. Independente do problema que o outro vive, a gente tem que trazer a ele um atendimento humanizado. E é isso também que eu acredito. Então, assim, está começando a me apresentar, esse aí é meu caminho. Tive também, durante algum tempo, tenho bastante experiência em relação a crianças e adolescentes. Eu fiz 3 mandatos como conselheiro tutelar aqui na minha cidade, né? E estou mais recente, que eu estou na prefeitura com cargo público concursado, não tem tanto tempo. Antes disso, eu fiz 3 mandatos como conselheiro tutelar, então eu trago aí alguma vivência com muitos problemas, seja no amor exigente, seja no próprio trabalho que eu executo aqui na minha cidade. Quer dizer que o amor exigente, então, já trouxe você uma bagagem mais do que necessária para ocupar esses cargos, né, Celso? Para te ajudar, né, com essa sua jornada profissional, né? Verdade. Só ia só concluir um detalhe nisso que você colocou. Esses dias, durante uma live com um grupo, me perguntaram qual é a sua formação. Eu falei assim, a minha formação é pedagogia, mas a minha escola é o amor exigente. Olha que coisa linda, né? Isso Ali é bom. Como a dona Mara sempre fala, né? Que não basta conhecer o programa do Amor Exigente, tem que vivenciar o programa, né? E isso você faz, então, com maestria na sua vida pessoal e profissional, né? Sim. Ô, Celso, eu queria, então, que você passasse para a gente como é que você descreve, então, a importância da educação assertiva dentro desse primeiro princípio de amor exigente, que são raízes culturais. Não é que você faria esse paralelo de uma educação assertiva dentro desse princípio de raízes culturais? Uhum. Para começar a falar sobre isso, primeiro precisamos entender o que é assertividade. Acho que foi quem foi que falou um pouquinho? A Yaren já deu uma pista. Exatamente. Então, ela já trouxe algumas informações, alguns conceitos de assertividade, e o que precisamos entender primeiro que a assertividade, ao contrário de que muitos acreditam, ela não vem de acerto, né? Mas vem de positivo, de afirmativo, né? Tanto é que, se você olhar a palavra acerto, você se escreve com C, a letra C. Sim. E assertividade se escreve com 2 S, porque não tem nada a ver com acerto. Assertividade é outra coisa. Então, a assertividade, nós podemos dividir o comportamento em 3 tipos, né? O comportamento passivo, o comportamento agressivo, o passivo-agressivo e o assertivo, né? Então, o assertivo é aquele que não é nenhum desses outros. Então, ele não é passivo, não é agressivo, mas ele é assertivo. Depois a gente vai chegar um pouco mais para o amor exigente. Ele tem uma frase, que essa frase do amor exigente coloca com muita clareza essa ideia do comportamento assertivo. Não me deixem esquecer disso. Mas só voltando agora na pergunta que você fez. E eu trouxe um pouco isso, porque se a gente olhar raízes culturais, a gente traz, e é muito cultural no nosso país, a ideia de que eu preciso educar meu filho. Real e concreto e verdadeiro. Eu, sim, preciso educar meu filho. O problema é que nós trazemos da nossa raiz que eu preciso bater porque eu tenho que educar. Porque nós recebemos isso, e isso está enraizado, isso está dentro de muitas famílias, né? Qualquer coisa que aconteça, você tem que dar uns tapas desse menino, né? Então, nós trazemos na nossa cultura uma ideia de que eu preciso provocar dor para educar. Então, se eu não bater, como se eu não fosse educar. Hoje os pais não podem mais educar filhos, né? E aí, de uma forma cruel, culpa-se, inclusive, conselhos tutelares por isso. E, na verdade, não tem nada a ver. Inclusive, se você olhar o próprio Estatuto da Criança e Adolescente,
Você vai ver que os pais são responsáveis pelos seus filhos até os 18 anos. E assim sendo, ele deve exercer sua autoridade. Isso é claro. Então, ninguém quer tirar a autoridade de pai e de mãe. Só que nós temos que entender o que é essa autoridade. Autoridade não é bater. Não é assim que você consegue autoridade. Bater, você consegue fazer com que o outro tenha medo, né? Mas, por outro lado, quando a gente sai primeiro desse primeiro momento, onde está enraizado que eu preciso bater, porque eu apanhei do meu pai e virei gente, né? Então, eu preciso bater porque eu tenho que educar. Muitas vezes a gente sai desse meio e a gente cai no outro meio. Eu deixo de bater, só que também não tomo atitude, eu caio na passividade. Então, eu fico nesse jogo que não é assertivo, que é o agressivo e o passivo. E a gente não tem que ser nem agressivo nem passivo. Então, a gente tem que pegar raízes culturais, nesse princípio, analisar essa nossa raiz que nós recebemos, entender que nós vivemos um processo dinâmico de mudança, né? Nós vivemos tempos, outros, as crianças hoje são completamente diferentes daquela criança que nós fomos. E nós precisamos buscar alternativas diferentes, né? Então, nós precisamos pensar como nós vamos educar essa criança sem necessariamente ser agressivo. E, para fechar essa pergunta, eu gostaria de fazer uma analogia com um filme, que é um filme infantil, mas que provavelmente muitos assistiram, principalmente quem tem filhos, se não assistiu sozinho, assistiu com os filhos. Não sei se vocês já assistiram aquele filme que chama Monstros S.A. Quem já viu esse filme? Sim, é uma... Vi. Não me lembro todo dele, mas eu lembro do filme. Tá, lembra bastante. Então, se a gente olhar um pouquinho nesse filme, o que nós vamos ver? Na verdade, Monstros S.A. é uma indústria, é uma empresa, é uma fábrica. E o que essa fábrica fazia? Era uma fábrica que armazenava energia para gerar para aquela cidade dos monstros. E qual era a fonte da energia dessa fábrica? Era o susto das crianças. Então, existiam aqueles funcionários da indústria que eles tinham que sair do local, invadir o quarto das crianças e provocar um susto. Para a criança gritar, para que a criança gritasse. Então, quanto mais a criança gritasse, maior energia era produzido e aquela fábrica prosperava dessa forma. E então a criança era plantada na cabeça daquela empresa, daquela cidade, como algo perigoso, tóxico, que eu preciso assustar. Então, se eu não assustar, vai ser um problema para nós. Então, teve um determinado momento que, até por acaso, uma criança invadiu a fábrica dos monstros. E um dos monstros, inclusive um dos mais assustadores deles, que conseguia até prêmio por assustar tantos as crianças, ele se afeiçoou àquela menina e começou a protegê-la. E devagar ele começou a perceber algo interessante, né? Que, ao contrário daquela ideia que tanto se plantava, o riso da criança era capaz de produzir mais energia. Do que o susto. E, em cima disso, é que eles foram buscar alternativa para aquela fábrica que já estava em crise, porque os monstros já não conseguiam assustar tanto as crianças mais. Então, por que eu trago essa analogia? Entender que nós vivemos numa época onde precisamos buscar alternativas diferentes, adequadas para o nosso tempo, e talvez muito mais funcional daquilo que eu recebi quando eu fui educado, daquilo que eu recebi na minha raiz, né? Então, hoje eu sou muito adepto a uma educação não agressiva, mas também não passiva, que é a assertividade. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu preciso ter postura firme, eu preciso colocar regra, eu não posso aceitar o que a criança faz de errado, sem necessariamente precisar agredir. Eu preciso usar o poder do elogio, né? Quando existe mérito, eu preciso cobrar quando existe uma falha, né? Eu preciso tomar atitude quando faz algo errado, sem necessariamente ter que ser agressivo, estúpido, bruto, mas eu não posso... Então, eu tenho que tomar atitude, não posso ser passivo, eu tenho que agir, mas eu não preciso agir com agressividade. Tá? Então, acho que nessa primeira pergunta, a gente faz essa analogia para a gente repensar tudo isso, repensar a educação de hoje, e parar com essa ideia de que eu preciso bater para educar, que se eu não bater, eu não educo. Muito pelo contrário, muitas vezes é usado essa ideia, e usado, inclusive, os conselhos tutelares que eu trabalhei lá, eu sei o quanto é difícil
como desculpa para a sua falta de atitude, para a sua falta de autoridade, para a sua passividade, para a sua aceitação de tudo que acontece de errado. Ah, não acontece nada porque hoje o Conselho Tutelar não me deixa educar meu filho. Muito pelo contrário, o Conselho Tutelar, ele diz que o pai é responsável pelo seu filho e precisa exercer sua autoridade. Acontece que existe o uso da autoridade e o abuso da autoridade, né? Então, mesmo quando acontece uma situação de um tapa na bunda, uma chinelada, não é isso que um pai vai ser preso. Não há necessidade. Nós sabemos que isso está dentro da família e não é isso que leva pai e mãe para a cadeia. O que chega nos conselhos tutelares são violência. Esses dias atendemos um garoto lá e derrubou um copo de leite no tapete, a mãe bateu nele com serrote, né? Então, o que chega até nós, no outro caso, assim, vou contar casos aqui, a gente ficaria aqui horas e horas e não terminaria. Aqui na minha cidade, uma avó fazendo seu café, o netinho atrapalhando, perturbando, porque às vezes perturba mesmo, faz parte da criança, ela numa reação, aquela água quente que ela estava fazendo no café, ela virou e jogou em cima do garoto. Ele ficou 3 dias internado numa santa casa com queimaduras, né? Então, essa é a atitude agressiva e que chega até os conselhos tutelares. Nós precisamos compreender tudo isso, buscar alternativa que seja muito mais funcional. Então, foi isso que eu busquei conhecendo o Amor Exigente, que nos dá uma base, né? Na verdade, eu ouvi falar sobre assertividade, a primeira vez foi no Amor Exigente. Eu nunca tinha ouvido esse termo, essa palavra, né? E é isso que é a base, né, no Amor Exigente, é tudo que você trabalhar, você tem que colocar assertividade, né? Sim. Mesmo depois da educação preventiva, né? Durante a sua vida toda, trabalhar a assertividade. Sim. Então, Celso, Oi. a gente sabe, né, que o codependente, ele tem, assim, na sua maioria das vezes, dificuldade de ser assertivo, pois ele acha que ele não tem esse direito. Como coordenadores, né, de grupos que somos, como podemos trabalhar essa dificuldade no outro? De se achar que não tem o direito. Só, antes disso, só queria completar aquilo que eu falei do amor exigente da frase. O amor exigente, ele tem uma frase que ele fala assim: eu amo você, mas eu não aceito aquilo que você faz de errado, né? E essa frase, ela explica perfeitamente o que é ser assertivo. Eu amo você. Se eu te amo, eu não sou agressivo, eu não sou estúpido, né? Eu não sou violento. Eu amo você, amor, né? Exigente. Se eu sou exigente, eu não sou passivo. Se você fizer errado, eu vou te cobrar, vou te corrigir, eu vou tomar posição, vou me posicionar, né? Agora, na segunda questão que você colocou, do não ter direito. A primeira coisa que nós precisamos, para qualquer situação, é aderir para cada um de nós a noção de merecimento. Muitas vezes a gente não se sente merecedor. Então, até que eu não me sinto merecedor, eu não busco. E a gente tem algumas colocações até de mães que nos deixa assim, mostra o que é isso, né? Para mim qualquer coisa serve. Quem nunca ouviu essa frase? Para mim qualquer coisa tá bom. E quando a gente pensa dessa forma, a gente não olha para a gente se coloca em segundo plano, né? A gente não se vê como merecedor. E se eu não me vejo como merecedor, então, para mim, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa serve. Então, eu acabo aceitando, eu não tomo uma posição, eu não assumo aquela assertividade de posicionamento firme, de afirmação, né? E eu acabo caindo na aceitação. Então, para mim, qualquer coisa serve. A gente já ouviu falar muito, né? Ame-se em primeiro lugar, que é olhar para si mesmo. E eu, como pai, minha filha com 22 anos, como pai, eu compreendo perfeitamente quando uma mãe, um pai chega para mim e fala assim: eu amo mais os meus filhos do que a mim mesmo. Não vejo problema nisso, porque eu acho que quem é pai, quem é mãe, eu acho que isso é uma realidade. Por mais que se fale ame-se em primeiro lugar, nós não conseguimos, nós amamos nossos filhos até mais do que a nós mesmos. E eu falo que eu não vejo problema em relação a isso, mas o problema está
quando, em função do amor que eu sinto por ele, aí eu esqueço de mim e me abandono. Aí é que está o problema. Então, o problema não está em amá-lo demais. O problema está quando, em função do amor que eu sinto por ele, eu esqueço de mim e me trato de qualquer jeito. Para mim, qualquer coisa está bom. Para mim, qualquer coisa serve. Né? Esses dias, uma mãe falou assim para mim, eu vivo em função dos meus filhos. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas a senhora está enterrada onde? Ela me olhou assustada, falou, mas como assim? Eu falei, olha, se você vive em função dos seus filhos, você não vive. Quem não vive está morto, né? Nós precisamos te fazer uma visita. Mas é bem isso. Por que viver em função dos filhos se nós podemos viver todos? Essa é a questão. Eu não preciso deixar meu filho para trás, não é isso. Eu posso cuidar, posso dar o melhor para ele, posso fazer o melhor que eu posso por ele. Mas eu só não posso, eu não preciso achar que eu preciso me abandonar, me tratar de qualquer jeito, né? Esquecer de mim mesmo em função dele. Porque se eu esquecer de mim mesmo, certamente ele também vai esquecer. Mesmo porque nós somos, né, os espelhos para os nossos filhos, né? Se você não tem autoestima nenhuma, o seu filho vai ser como você, é o espelho que ele tem, né? Ele não vai te respeitar, porque ele não vai te ver, ele não vai te enxergar, ele não vai ver alguém ali que ele admira. E filhos, eles respeitam aqueles que eles admiram. E ser assertivo é uma forma, assim, da gente se sentir melhor. E a gente acaba contribuindo para que as pessoas ao nosso redor, consequentemente, também se sintam melhor, né? E o ambiente fique mais produtivo, fique mais saudável. E às vezes a gente acaba se criticando tanto quando a gente começa a ser assertivo e a gente passa a se sentir mal com isso, né? Como que dá para lidar com esse sentimento? Como que dá para a gente ser mais sutil com a gente em questão de para a gente não deixar rejeitar esse sentimento? Primeiro, assim, o que você colocou, o ser assertivo já é eliminar essa ideia de aceitar, né, de qualquer coisa. Então, o assertivo, ele já tem um posicionamento firme, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele merece, ele sabe se posicionar. E o assertivo, ele não traz para si essa ideia, mesmo que o outro jogue para ele, mas ele tem um posicionamento tão concreto de si mesmo, ele sabe exatamente o que ele é, o que ele quer e aonde ele pode chegar, que aquilo que o outro traz para ele não o atinge. Né? Então, o ser assertivo já é desenvolver isso, é não abraçar para si aquilo que o outro tenta te jogar. Então, vez ou outra, nós precisamos fechar os ouvidos para muita coisa lá fora, né? Você não dá conta, você não pode, isso não tem jeito, isso não dá certo, né? Pessoas que tentam o tempo todo nos diminuir. Pelo contrário, em primeiro lugar, o assertivo, ele acredita em si mesmo. Isso é ser assertivo. Se eu não olhar para mim com merecimento, se eu não me olhar com valor, se eu não me olhar com qualidade, e se eu não tiver uma barreira contra o que o outro traz de volta, eu não estou sendo assertivo. O assertivo é saber lidar com tudo isso. Né? Só uma historinha bem rápida que eu gosto muito, que é a fala da corrida dos... Eu gosto muito de contar a história, porque eu acho que a historinha marca e fica. Eu acho legal também. Conta a historinha de uma corrida de sapinhos. Então, começou aquela corrida, todo mundo correndo, assim, na velocidade, e de repente aquele público, aquela plateia que assistia a corrida dos sapinhos, começaram os comentários. Eles não vão conseguir. Eles não vão dar conta, é muito para eles. Né? E nisso, conforme vinha esse incentivo negativo, devagarinho ia parando, os sapinhos iam desistindo, e nenhum ia para frente. Só que o que aconteceu? Um deles, para todo mundo, todos os sapinhos ficaram pelo caminho, mas um deles conseguiu cruzar a linha final. E quando ele cruzou a linha final, os repórteres cercaram ele, né, para fazer uma entrevista, para entender, só ele, um só, de tantos sapinhos correndo, por que só um cruzou a linha final? E quando foram entrevistar esse sapinho, eles descobriram detalhes que até então ninguém sabia. Esse sapinho era surdo. Né? Então, ele não conseguiu ouvir tudo aquilo que vinha de fora tentava derrubar. Você não pode, você não dá conta, você não consegue, isso não tem jeito. E como ele não fechou os ouvidos para tudo isso, ele seguiu em frente.
Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Nós somos amor exigente, nós trabalhamos aquele princípio da culpa. Pessoas, para nos jogar a culpa, tem aos montes. Porque quando eu sou o culpado por aquilo que o outro faz de errado, ele está livre e isento de assumir sua responsabilidade. Então, eu tenho que criar uma barreira e entender que eu não sou culpado e me posicionar para que aquilo que o outro está jogando para mim não me atinja. Né? Então, é essa busca. Então, o ser assertivo é preciso buscar isso. É ter essa condição de lidar com aquilo que vem de fora, vai criando uma barreira. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, eu sei meu merecimento, e isso não vai me afetar. E vou seguir em frente. Isso é ser assertivo. Quando você Nossa, que lindo! Quando você é assertivo, você também dá segurança para o outro. Certo? É. Porque você está, né? Sem agressão, sem nada, mas ser assertivo, o outro também se sente seguro na sua posição. Sem dúvida. Inclusive, quando nós falamos da assertividade na educação preventiva, né? Quando você tem um posicionamento firme e equilibrado, você começa a trazer isso para o outro. Né? O filho, ele precisa, quando falando na prevenção, o filho precisa olhar para nós como pais, quando nós estamos naquela linha da educação preventiva, e saber que aquilo que eu estou falando, eu tenho conhecimento, eu estou falando com firmeza, eu sei o que eu estou falando, e meu posicionamento é tão claro, que ele sabe que o que eu estou passando para ele, essa assertividade minha vai ser transmitida para ele. Então, não vai passar aquela insegurança, né? Não vai passar aquela coisa, não sei, eu acho, né? Não é eu acho. É posicionamento firme e concreto. Eu posso ir ali? Ah, não sei, né? Posso fazer isso? Não sei. Óbvio que tem muita coisa que pode, tem muitas coisas que não. Se pode, pode. Se não pode, e o posicionamento for não, é não. Né? E essa firmeza, quando traduzida para o outro, essa assertividade, é óbvio que vai afetar o outro. Ajudá-lo, inclusive, a ser assertivo também. Isso você me responde o que eu ia perguntar, como ser assertivo a respeito da dependência química, da doença da dependência química, dos perigos que isso vai ocorrer na vida dos meus filhos, né? Como eu ser assertivo com eles para preveni-lo, sem ser careta, porque vai falar, eu não gosto de maconha, é careta, né? Ou sem ser também maquiar a verdade, né? Então, a assertividade tem que fugir de tudo isso. Então, a educação assertiva, para prevenir, inclusive, a questão do álcool, da droga, primeira coisa, eu preciso ter segurança naquilo que eu transmito. Né? A questão do careta, por que eles falam careta? Porque a gente começa a falar de uma forma fora da realidade. Muitos pais querem conversar com o filho sobre droga, mas eles não sabem nada sobre droga. É óbvio que o filho vai criar ali um momento que os filhos nossos não são bobos e sabem o que é cada coisa. Você vai falar do seu filho sobre a maconha, por exemplo, mas você precisa estar preparado para isso. Não dá para você chegar, filho, vamos falar sobre a maconha, e eu não sei nem a diferença de uma maconha com uma cocaína. E aí ele vem com uma série de argumentos, nós precisamos estar preparados para rebater. Né? Quem lida com adolescente, com o jovem hoje, vocês sabem disso. Eles vão tentar te convencer que ela não faz mal, né? Que ela não cria vício, que ela é planta, que ela é remédio, que ela calma. Né? Então, eles tentam uma série de argumentos. E para eu rebater tudo isso sem ser careta, eu preciso usar a verdade, né? Mas mostrando conhecimento. Eu falo assim, tem muitos pais, quando vai conversar com os filhos, e eles querem pintar a droga numa realidade que não é a verdadeira. Droga faz mal, droga mata. Né? Droga é ruim. Se droga fosse ruim, ninguém usava. Droga é bom, é gostoso e dá prazer. O álcool é bom, é gostoso e dá prazer. A maconha é boa, é gostosa e dá prazer. Por mais que isso assusta, isso é verdade. Nós não podemos fugir dessa verdade. E essa verdade, nossos filhos precisam conhecer por nós. Ter coragem de falar para eles. Porque eu, como pai, eu vou falar para o meu filho, a droga é gostosa, a droga dá prazer e a droga, ela é boa.
durante um período, mas depois ela vai te roubar a tua dignidade, ela vai tirar o teu celular que você pagou 3 mil reais, você vai dar numa boca por 50, ela vai tirar a tua saúde, vai tirar tudo aquilo que você pode ter de vida. E se eu não colocar essa verdade sobre as drogas, de que ela dá prazer, alguém lá fora vai trazer essa verdade para ele, né? E alguém que vai colocar essa verdade, mas não vai colocar dos prejuízos, vai colocar só aquilo que interessa. Então ele vai ouvir uma verdade. Também, né? Oi? Vai ser uma forma mais dura também, né? Porque a vida mostra pra gente não é tão doce quanto os pais falam, né? Então, quando ele aprende... Você imagina uma coisa, um pai pinta uma droga com o filho com uma coisa ruim, que mata, que não sei o quê. Aí um colega chega para ele e diz, dá uma experimentadinha aqui, teu pai não sabe de nada, vai ver como que é gostoso. E ele experimenta e pode ser que ele ache gostoso. E aí, o que ele vai pensar do pai e da mãe? Meu pai e minha mãe não sabem nada. Agora, se alguém fizer isso e ele experimentar, bem que meu pai falou, ela é gostosa, mas eu preciso ter cuidado. Né? Uhum. Então, a gente precisa falar com muita firmeza, com muito posicionamento firme, né? E dentro de uma verdade. Obviamente, respeitando a faixa etária de uma criança. Né? Você não precisa pintar uma criança de 5 anos, você querer falar um monte de drogas para ela. Não há necessidade, você tem que trazer uma linha de equilíbrio. Contando uma historinha para não ficar tão chato, mais uma. Teve uma mãe, né, uma criança hoje muito questionadora, a menininha 5 aninhos. Ela chegou para a mãe e falou assim, mãe, como eu vim? Né? E a mãe já coçou o cara. E agora? Como que eu vou falar? E ela pensou, sua filha, vem cá, vamos conversar. E colocou a menininha ali do lado. Olha, filha, sabe o que é como você veio? Quando antes de você nascer, mamãe conheceu o papai, nós namoramos, aí nós ficamos noivos, e foi. Aí nós casamos, aí numa noite nós fizemos isso, assim, depois de 9 meses, você veio na barriga da mamãe, e a criança ouvia toda aquela história que durou quase 1 hora. Depois que a criança ouviu tudo isso, olhou para a mãe e falou assim, mãe, mas não é isso que eu queria saber. Eu queria saber como que eu vim do hospital para casa. Se foi de carro, de táxi, se foi de ônibus, né? Então, a gente precisa falar a verdade, mas tem que respeitar a faixa etária da criança. Então, não precisa... Gastou toda a psicologia sem necessidade, né, Celso? Sem necessidade, é verdade. Né? Mas é isso. Então, quando a gente fala da... Essa fala, Sérgio, que a gente usa, né? E a gente fala para os pais também usar essa fala nos grupos, mas um tempo atrás, uns anos atrás, a gente não falava isso, porque a gente não tinha conhecimento nenhum. Há 25 anos atrás, era diferente. A gente não tinha conhecimento. Como que a gente ia falar que droga era bom? E o medo? Né? Hoje, nós temos esse conhecimento, hoje a mídia também nos ajuda, né, a essa informação. Verdade. E a gente precisa também... a gente precisa também, quando a gente fala de conversar com a criança, não só falar, né? Porque a gente tem que aprender que essa criança tão diferenciada de hoje, ela tem muita capacidade de argumentação, mesmo muito pequena. A criança já nasce hoje na frente de uma televisão, com o celular na mão. Então, ao invés de falar, olha, a droga faz isso, você vê uma cena que passou na televisão, por exemplo, e joga para ela, o que você achou daquilo ali? E tenha ouvidos, não só para boca para falar, mas precisamos ter ouvidos para escutar aquilo que a criança pensa, como que a criança está se relacionando com aquilo que ela está recebendo, né? Que através disso eu vou começando a me posicionar. Eu vou começando a colocar para elas informações mais consistentes, né? E algumas coisas hoje nós estamos mais prejudicados, porque antigamente a gente tinha uma televisão em casa. Então, a gente tinha a oportunidade de assistir essa televisão em família e talvez discutir alguma coisa juntos. Hoje, nós enchemos a nossa casa de televisão. A gente joga um na sala, joga um no quarto das crianças, põe um na cozinha para fazer a comida assistindo televisão, e a gente vai produzindo uma coisa péssima na formação de uma educação preventiva, que é o isolamento. Obstáculos, né? Entram vários obstáculos, né?
Sim, e a gente vai produzindo esse isolamento, né? Hoje as casas, as famílias estão isoladas. Vamos dar um exemplo simples, quando nós falamos de educação preventiva, a gente não tem que focar na droga, né? A droga é uma consequência. Então, vamos falar de educação preventiva de droga com criança. Esquece droga, não precisa falar de droga para criança. Nós vamos trabalhar com ela comportamentos inadequados. Desde o mais simples, porque se você trabalhar e corrigir comportamentos inadequados, que sejam os mais pequenos possíveis, você não vai permitir que ela chegue num grande desvio de comportamento. O problema hoje é essa passividade. Quando a gente falamos da assertividade, é essa passividade. A criança grita com a mãe, não acontece nada, ela grita com o pai, está tudo certo. Então, essa passividade, a falta de atitude é um problema, né? Então, quando nós falamos na prevenção, comportamento. Qualquer comportamento errado precisa ser corrigido o mais rápido possível. Desde pegar uma toalha molhada e jogar em cima da cama, né? Que é uma coisa boba, mas está errado. Se tomou banho, se molhou a toalha, tem um local para colocar e precisa ser corrigido. Não é? Que educar dá muito trabalho, né? Na verdade. Essa condição a gente tem que ter paciência, porque você Claro. tem que ensinar várias vezes, não é uma vez só. Você tem que ensinar. Sim, a paciência, inclusive, a paciência, ela precisa ser trabalhada a nosso favor. E ela trabalha, muitas vezes nós trabalhamos a nossa impaciência contra nós, né? Nós falamos no princípio do amor exigente da cooperação. Então, cooperação, muitas vezes você trazer esse princípio para a tua vivência familiar, você vai ter que ter paciência. Paciência de esperar que o outro faça do jeito dele, na hora dele, no momento dele, mas que ele faça. Quando eu não tenho paciência, deixa isso, não faz nada direito, eu vou lá e faço por ele, é o que ele quer. E nessa falta de paciência, quem perde somos nós. Aqui em casa foi o princípio mais difícil de ser trabalhado, foi o da cooperação. Foi o mais complicado, porque é esposo. Aí toda hora você fala, e a hora que você vê, você está educando o seu marido. Aí ele não é seu filho, aí vira um bolo de neve, você fica irritado, você quer brigar, você quer que as coisas sejam feitas no seu tempo, na sua hora. Aqui em casa foi o mais complicado. Sim. Onde eu aprendi a trabalhar a assertividade, mesmo assim, não consigo muito ainda. Mas onde eu começo é na cooperação. E essa assertividade, você colocou bem aí, mas buscar assertividade é exatamente você conseguir lidar com esse conflito, com posicionamento firme, no entanto, sem se irritar, sem brigar, sem discutir, mas posicionamento firme. Eu preciso que aconteça assim. Dá trabalho e às vezes não acontece no estalo, né? Mas dá trabalho, hein? Por isso que a gente fala desse princípio nas raízes culturais, porque a gente foi durante um longo tempo da nossa vida de uma maneira, né? Copiando um comportamento muitas vezes visto, né, na nossa educação, como você falou, tem que dar umas chineladas, tem muita coisa que rola na internet, né? Quem me educava era esse aqui, os chinelos havaianas, né? A gente vê muito isso, a mãe jogando chinelo havaiano. Eu mesma já fiz alguns tiro ao alvo aqui em casa também. Né? Durando, hein? Pois né? Fazer o quê? Era o que a gente aprendia, né? Sabia como fazer, né? E todo mundo aceitava. Como você falou, hoje não é mais aceita esse tipo de violência, mas a pessoa se perdeu no caminho, não sabe, então, como ela tem que agir. Então, ela deixa de fazer, né? Deixa de jogar o chinelo e continua sentada, né? Não faz mais nada, né? Esse que é o problema. E eu acho interessante você falando, nós estamos falando da educação assertiva na prevenção, muito bem colocado, mas que essa assertividade precisa ser sempre trabalhada, sempre resgatada, não importa a idade, o tempo, e não importa com quem você queira educar, visto aí o exemplo que a Yaren deu, né, de educar, vamos dizer assim, o marido, mas assim, para uma boa convivência, o respeito mútuo precisa ser trabalhado com assertividade, né? Então, com uma reeducação, um reposicionamento, mas com assertividade.
Então, esse tema é muito amplo, né, Celso? Sem dúvida. E é um tema da assertividade para a gente trabalhar muito no sexto princípio, comportamento. Porque a assertividade, eu vou precisar buscar um equilíbrio comportamental. Assertividade nada mais do que isso, equilíbrio comportamental. Né? E compreender isso que você colocou. Né? O fato de eu não ser agressivo, de eu não bater para educar, não significa que eu não vou educar. Só que eu vou usar métodos mais adequados. Né? Eu tenho uma colocação que eu costumo fazer, eu falo que nós vivemos um apagão educacional. Nós vivemos um analfabetismo educacional. Então, o que é um analfabetismo educacional em relação aos filhos? E exatamente essa visão. Eu preciso bater para educar, se eu não bater, não educo. Então, eu não consigo enxergar que, mesmo sem bater, eu tenho uma infinidade de atitudes, de comportamentos, de meios educativos muito mais funcional do que simplesmente bater. Mas dá mais trabalho, às vezes. O bater, ele te dá uma resposta imediata. Por isso que dá essa falsa sensação de que funciona. Eu falei para vocês no início que eu estava trabalhando aqui com medidas socioeducativas em meio aberto. Ou seja, lidando com adolescentes infratores, né? de toda espécie, tráfico, de assalto, o que vocês imaginarem. Atendendo esses adolescentes, eles precisam vir no programa pelo menos uma vez por semana, atendendo esses adolescentes, conversando com eles, sua totalidade, ou quase a totalidade, eles trazem um discurso que apanharam muito. Então, como então? Não é? Então, não é a questão. Eu estou colocando algumas coisas, também eu tenho plena consciência de que uma mãe, entendendo o recurso dela, ela deu uma chinelada numa bunda de uma criança, a gente não vai olhar para essa mãe como uma criminosa, não é isso, é o recurso que ela tem. Mas nós precisamos, devagar, e quebrando essa ideia de que eu preciso fazer isso para educar. Né? Então, se fosse isso, esses meninos que eu atendo na medida socioeducativa eram santos. E não funcionou. Aí funcionou comigo lá atrás, porque eu apanhei do meu pai e virei gente. Será que foi por isso? Será que não foi uma questão de tempo, de época, uma questão de tantas outras coisas envolvidas no meio e que me fez eu ser aquilo que hoje eu sou? Não é raízes culturais. O que é raízes culturais? É o que eu recebo da minha mãe e do meu pai, mas é toda a minha interação com todo o meio que eu me relaciono. Vale lembrar também, né, Celso, que essa questão de adolescente iniciando no tráfico, na violência e tudo mais, quando isso chega dentro do nosso lar, a gente deve, sim, ser assertivo ao ponto de ir numa assistência social, de procurar ajuda, porque esse adolescente é sua responsabilidade, né? Mostrar para ele que ele precisa arcar com as consequências que ele está buscando, né? Claro. Isso, aí entra a parte que a mãe tem medo, do que o familiar fica com medo das agressões, e aí o adolescente acha que pode fazer o que quiser, e não é assim, né? Exatamente. Então, isso passa também, né, até na medida socioeducativa, não adianta a gente trabalhar só adolescentes. Nós precisamos envolver a família. É uma família que, às vezes, até então, não tem nenhum recurso para lidar com aquele desafio. E nós precisamos dar recurso para ela, para que ela consiga devagar. É óbvio que quando você pega um problema instalado é muito mais difícil, né? Uhum. Mas nunca é impossível. Mas tem solução, né? Claro, por isso que eu sou muito adepto da educação preventiva, que ela é muito mais funcional, fácil e barata. Uhum. E menos dor, né? Que a gente conversou assim, até a gente tinha assim, uma pergunta, né? Que ser assertivo é um aprendizado, né? Aprendizado contínuo. E aí, sim, nós precisamos praticar. Mas é o que você acabou de falar, né? Tem que praticar, ser assertivo, né? Tem que se conter, tem que... Enfim, isso é diário para nós, diariamente, né? Você praticar essa assertividade, porque nós temos dificuldade, sim, em ser assertivo, muitas vezes. Porque muitas vezes os outros falam assim, que é assertivo, mas é porque é mandão, é porque isso, é aquilo.
não é? Acontece isso. Né? Claro. De entender o que é essa assertividade, né? Que assertividade é esse comportamento equilibrado. Né? Não é ser agressivo, não é ser estúpido, sem nada disso. E esse aprendizado diário, eu acho que isso passa muito, inclusive, pelos nossos grupos de amor exigente. Né? Os grupos de amor exigente nos dão essa condição de aprendizado. E quando eu falo de grupos, se a gente analisar um pouquinho e olhar para nossas crianças, nossos jovens, onde eles estão? Eles estão agrupados na vizinhança, eles estão agrupados na escola, eles formam o seu grupo no seu condomínio. Então, eles têm vários grupos. Além desse grupo presencial, tem os seus grupos virtuais. E na contramão disso, onde estão os pais? Tirando os que estão no amor exigente, onde estão esses pais? O que eles estão fazendo? Presos? Não na cadeia, presos na televisão, presos na sua casa, isolados do mundo, sem trocar experiência, sem buscar conhecimento. E numa época que nós vivemos hoje, com uma criança, com essas crianças e jovens com tanto dinamismo de informação, né, de grande quantidade, não de qualidade. Mas se a gente ficar por fora de tudo isso, nós vamos perdendo. E eles vão levando vantagem. Eles têm um grupo por trás. E nós estamos sozinhos e presos dentro da nossa casa. Então, eu sou muito, quando falo da questão do aprendizado, de educação, eu sou muito favorável de que todos os pais precisam buscar conhecimento para lidar com esse desafio que é hoje educar um filho. Oi? É que hoje, assim, por exemplo, entrar no mundo deles, né? Porque eu sou avó, né? A Tânia é avó, né? Então, nós temos que entrar no mundo deles, conhecer aquilo que eles estão vivendo. Senão nem você consegue conversar com eles. É verdade, nós não podemos alienar, só a gente fica alienado, né? Aí depois a gente fica repetindo para eles aquele velho discurso. No meu tempo, né, era assim. Aquele tempo já foi, não existe mais, não adianta usar os recursos do meu tempo. Se nós vamos olhar para nós, ainda bem que eu não sou do seu tempo, né? O nosso tempo é agora, né? Claro, sem dúvida. Ontem eu achei muito interessante que uma participante do nosso grupo, uma coordenadora, teve uma fala muito feliz quando ela disse que nós temos que ver quem somos nós na realidade moderna, né? Qual ídolo que a gente segue, quem a gente quer seguir. Porque hoje, quando você fala em seguidor, são os seguidores no Instagram. Quantos seguidores eu tenho, né? Quando você tem um filho adolescente ou uma filha, quem é que ele está seguindo? Qual é o modelo de vida dele? Então, essa interação precisa existir dentro de casa também, como você falou, de cada um estar numa TV, cada um vendo um programa, porque eu me interesso por um programa que o meu filho não se interessa, né? Então, nós temos que afunilar esse companheirismo, né? CD também. Então, eu me lembro que eu assistia quando tinha uma só televisão, né? Ainda era Banquete Preta, ainda não. Mas eu me lembro que a gente assistia aos programas, né, de criança, infantis, e depois meu pai ia assistir o jornal. E na hora do jornal dele, era a concessão dele. Ele nos concedia assistir um programa infantil, e nós, então, entendíamos que ele tinha que assistir o jornal. E todo mundo, então, ficava quieto, não podia conversar na sala, para que ele assistisse o jornal. Hoje, não, todo mundo sai da sala e vai assistir o programa que quer, né? E aí... É verdade, Suzana, a Tânia, e aí... O pouco tempo que às vezes sobra isso, ele é todo engolido pela televisão, pelo celular. Eu faço, quando eu tenho minhas falas, algumas palestras, eu costumo fazer uma pergunta para o pessoal, né? Eu falo assim, quem daqui de vocês, ainda hoje, almoça sentado à mesa? Você começa num grupo grande, levanta lá umas 10 pessoas, levanta a mão mais. Aí eu falo assim, quem de vocês almoça sentado à mesa,
mas com a família reunida. Aí já abaixa mais uns braços. Quem almoça sentado à mesa, família reunida e com a televisão desligada, já diminui. E quem almoça sentado à mesa, família reunida, televisão desligada e sem celular ao lado dos pratos, não sobra um. Aí lascou. Aí é muito sacrifício, você está pedindo demais também. Você entendeu o que eu quero colocar? Nós não temos mais tempo. Né? Hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos estudam, os filhos vai fazer cursos. A família tem muito pouco tempo. E o pouco tempo que a família tem, cada um está no seu canto, no seu mundo. E pelo menos no horário da janta, que seja no horário da janta, pelo menos todo mundo precisa comer. Então, é óbvio que você querer criar essa regra. Quando os filhos são adolescentes, você vai perder seu tempo, não dá mais, já era. Mas se você trazer essa regra para dentro de casa, enquanto os filhos ainda são muito pequenos, isso é regra de casa, isso é básico. Aqui em casa, horário da janta, sentado à mesa, família reunida, televisão desligada e celular fora do lado dos pratos. Porque é um pequeno espaço de tempo que eu tenho condições de conversar com meu filho, de ouvir o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele faz. Porque a gente não tem mais tempo de ouvir filho, a gente não tem mais tempo de conversar. E quando nós nos dirigimos a ele, é quando ele faz alguma arte para dar uma bronca, para pegar no pé, para ficar irritado. Né? Só que para conversar, a família não se conversa mais. Nós estamos criando famílias de desconhecidos. Nós vivemos agora uma situação essa situação de pandemia nesse momento, em que, depois de muito tempo, por uma questão de saúde, muitas famílias precisaram se recolher. Escolas pararam as aulas, os pais muitos precisaram ficar em casa. A família começou a se estranhar. Eu vi uma reportagem essa semana, sabe quanto cresceu o número de divórcios durante a pandemia? 5.000%. Porque a família não está acostumada a conviver. Conheceram, né? E mesmo dentro desse isolamento, que é o isolamento da Covid, a família criou outro isolamento. Nós temos todo mundo em casa, mas não tem ninguém junto. Cada um no seu celular, né? Cada um no seu celular. Então, nós não temos mais tempo. E aí, depois vai dar errado, porque eu não acompanho meu filho. Sabe, vocês sabem disso. Nós só vamos perceber que um filho está usando droga, em média, depois de 2 a 3 anos do início do uso. Você não consegue perceber. Mas é possível você começar a perceber pequenos desvios de comportamento. É os desvios de comportamento que vai levar até a droga. Mas se você não convive, não conversa, a família está isolada, quando você perceber, você já não reconhece mais. Mas esses casamentos que foram da pandemia agora, todos duraram um pouquinho também. Também. Né? Não só casamentos longos, mas esses que começaram agora. Já terminaram. Um monte também já terminando. Fiquei louca. Eu falei, meu Deus, será que vai acontecer aqui em casa também? Porque está insuportável. Socorro. Ô, Celso, agora falando também sobre... Você falou sobre adolescente, que você conversa muito com adolescentes, né, no seu trabalho. E como recuperar essa assertividade de um diálogo que já foi quebrado, que não foi instaurado, vamos dizer assim, né? Quando eu quero, a partir de hoje, ter uma nova vida, né? Como o Amor Exigente fala. Se, por exemplo, eu escorreguei no passado, eu bebi, meu filho viu que eu bebia, e hoje ele usa uma substância e fala, mas você também bebia, você também fez isso, joga isso na cara. Então, como eu vou recuperar isso para instaurar uma educação assertiva hoje, depois de tudo já tendo entornado o caldo? Como é que eu faço? Começar devagar, dentro do possível, não querer virar a mesa de ponta cabeça da noite para o dia, que não vai funcionar, né? Mas devagarinho introduzindo algumas coisas, né? Se houve algo, falando esse exemplo, como eu bebia, eu tive meus problemas e agora ele cobra. Eu lembro uma vez, na Fundação Casa mesmo, me convidaram para falar com um grupo de mães, e uma mãe falou assim para mim, eu me sinto culpada por meu filho estar aqui, ela falou. Quando ele era pequeno, eu bebia, eu usava droga, eu vivia em casa de prostituição, eu não sei nem quem é o pai dele. Ela fez uma relação de coisa ruim, né?
Eu falei, eu me senti aí. Eu falei, olha, o mais importante de tudo não é o que você foi no passado, mas é o que você está disposto a ser daqui para frente. Passado, infelizmente, a gente não tem como modificar. Passado já foi. E se a gente sente, e se há algo que o outro nos cobra nesse sentido, então existe um momento, se de fato faz sentido isso, eu posso tentar sentar com ele, já que existe uma cobrança, e colocar, ser sincero, ter uma conversa sincera. Olha, realmente eu tive meus defeitos, eu estou procurando corrigir. Se eu te prejudiquei, peço inclusive desculpas, peço o teu perdão, mas o perdão só faz sentido a partir do momento em que eu peço o teu perdão, mas eu estou disposto a não cometer as mesmas falhas, né? Porque eu quero cortar isso, porque eu quero seguir daqui para frente. Infelizmente, se eu pudesse, eu voltaria atrás, faria tudo diferente. Infelizmente, o passado não mais me pertence, mas o meu compromisso agora é com o futuro. E esse futuro não é só o meu, é o seu também. Eu sei o que a isso leva, e por isso eu te amo. Te amo tanto que não posso você assistir, você se destruir sem falar nada, sem fazer nada, né? Então, acho que esse posicionamento sempre do amor, com muita firmeza, né, de pegar no pé, mas sempre trazer o amor. É porque eu te amo que eu te encho o saco. É porque eu te amo que eu pego no seu pé. É porque eu te amo que eu faço você ir para a escola. Que eu exijo que você estuda. É porque eu te amo. Se eu não te amasse, não tá nem aí para você. Mas eu te amo. E como eu te amo, eu quero o teu melhor. Por isso que eu faço tudo isso, né? E no demais é a cada dia. Assim, é difícil, porque não acontece num passe de mágica. Depois de tempos, cresce, né? Tem toda uma situação que vem de passado, mas devagarinho a gente precisa ir buscando alternativas, né? Buscando caminhos e fazendo um pouquinho, dentro das metas, trazendo algumas coisas. A gente precisa até se conhecer, né, para poder dar esses passos, né? Também. Porque às vezes a gente quer já ir atropelando tudo e fazendo tudo muito rápido, né? Então a gente precisa se conhecer para poder ir caminhando devagarzinho, para não se machucar, porque cada vez que a gente se machuca, a gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente quer abandonar tudo, né? É verdade. Então a gente tem que criar objetivos e entender que para atingir um objetivo você cria metas. O objetivo é onde eu quero chegar. Meta é cada uma das tarefas que eu preciso fazer para atingir meu objetivo. E dentro das minhas metas, eu preciso ser perseverante. Nós começamos um ano agora, estamos na primeira semana do ano. O que acontece todo final de ano? Promessas, né? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano vai acontecer isso. Só que essas promessas, a gente busca muito isso, imediatismo. Então, a primeira semana eu quero tudo, é tudo diferente. Quero fazer isso, quero correr lá. Na segunda semana já começo a relaxar. Na terceira semana já esqueço tudo, porque eu não tracei metas, né? Entender que para atingir objetivos eu preciso de perseverança. Porque senão o que acontece? Na segunda semana do ano, nós desistimos de tudo. Para esperar acabar mais um ano, para de novo fazer as mesmas promessas. Então, traçar... É igual começar a dieta segunda-feira. É verdade. Então, traçar um objetivo, entendendo que para isso, o meu objetivo do ano, eu tenho 12 meses para atingir. Eu não preciso atingir na primeira semana, mas eu preciso traçar... Que é o objetivo do ano, né? Tem que entender que é o objetivo do ano. Não é né? Então, e ser perseverante, senão a gente desiste, né? Todo objetivo é uma construção. Tudo aquilo que eu quero atingir, eu preciso construir. Não vai cair. Não é algo que vai cair, de repente, com uma mágica, que vai resolver tudo, vai realizar todos os meus sonhos, né? E eu preciso ter perseverança. E, às vezes, valorizar cada pequeno avanço. E, às vezes, a gente não percebe. E por isso que a gente desiste fácil. A gente não percebe o quanto nós crescemos, o quanto nós melhoramos, o quanto nós avançamos. Isso é no nosso grupo de amor exigente. Por que família desiste de amor exigente? Porque tanta gente nos procura e vem uma reunião, duas e não vem mais. Por quê? Porque eles querem um imediatismo. Eles não percebem que a partir da primeira reunião do amor exigente, eles já começaram a experimentar uma mudança de vida. Só que não percebe, então desiste. Quem tem filhos pequenos, as avós aí têm netinho pequeno, não tem? Né? Tem netinho pequeno e vê o netinho todos os dias. Está sempre do mesmo tamanho, não está?
Não é Não verdade? cresce, né? Está com 18 anos, não cresce. Não, mas a criança, eu estou pensando, não é nem isso, eu estou pensando naquela criança, em fase de crescimento. 5 aninhos, tamanho mesmo, tamanho, 5 aninhos. Tamanho. Né? Aí a avó, a mãe, vê todo dia. Aí você olha lá, olha, na semana seguinte está diferente. Você não vê, você percebe a diferença. Aí chega alguém perto da gente que não vê ele há 6 meses, 8 meses, 1 ano. Primeira reação, qual é? Nossa, como cresceu. E assim é a nossa vida, assim é o amor exigente. A partir do momento que nós começamos a participar de um programa, a traçar metas, a buscar objetivos, nós já começamos a experimentar um crescimento, mudança. Só que a gente não percebe de uma semana para outra e de outra para outra e a gente desiste. Mas para quem permanece no amor exigente, nós somos exemplo disso. Pega as mães que nos procuram, que vêm com a gente, que está com a gente há 1 ano, como que ela chegou até nós e como que elas estão hoje? É outra pessoa, a mudança é extraordinária. Só que a gente não percebe. Eu comentei isso no nosso grupo ontem, no final das partilhas, que quando eu cheguei no grupo, eu cheguei chorando mesmo, né? Cheguei totalmente destruída. E aí tem um senhor no nosso grupo presencial que ele sempre fala assim: eu não vou nem perguntar como você tá, porque hoje você chega sorrindo. Então, assim, é perceptível, né? Mas ele me vê de semana em semana. As pessoas que me veem todos os dias não percebem, né? É verdade. Então, essa construção é entender. Quem compreender no amor exigente isso, né, vai longe. Porque diz que o amor exigente é para quem quer, não para quem precisa. Sem dúvida. Certo? É para quem deseja mudar. É como foi dita a frase que vocês citaram no começo aí, né? E é comum isso, eu joguei essa frase porque é comum. É amor exigente lá onde as pessoas vão porque tem problema. Eu falei, não é problema. Todos nós temos problema, né? Lá é para pessoas que desejam resolver, solucionar o seu problema. E aí que está a diferença. Aí que está a diferença. Eu sei, Ari, que nós devemos estar em cima da nossa hora, né? Mas o papo está muito bom. Eu queria só perguntar uma coisa para você. Assim, pode. De vez em quando, né? A gente já me deparei muitas vezes com alguém me perguntando assim, quando eu posso falar para o meu filho que eu fui um usuário, eu não uso mais droga, eu não bebo mais, né? Mas eu tive essa vida. A partir de que idade você acha, assim, você poderia dizer para nós, que a gente pode falar isso para a criança? Para o filho, né? No caso, você que trabalha na infância e na juventude aí, a partir de que idade você acha que ele já assimila essa realidade? É que a Tânia falou, eu usei, eu tudo, mas eu estou passando a minha experiência que foi bom, era bom, mas a consequência dela foi ruim. Com quantos anos? É difícil apontar uma idade, né? Porque eu acho que vai muito de perceber o momento daquela outra pessoa. Da maturidade de cada um, né? Eu acho que é muito isso, né? E não há necessidade, por exemplo, de chegar assim, ó, vem cá, e hoje eu vou te falar isso. Mas devagarinho, de forma bem tranquila, né? E conversando e mostrando, inclusive com exemplos, não só de fala, mas até com exemplos de tudo isso, né? Porque hoje, por exemplo, pode te questionar. Vai chegar um momento que ele pode chegar para você e falar assim, ô mãe, por que numa festa todo mundo bebe e você não? Olha que momento oportuno para trazer algumas informações já para ele, né? Então, é buscar essas oportunidades, não precisa fazer sermão, ficar fazendo uma palestra para ele em relação a isso, mas devagarinho introduzindo, né, dos prejuízos, né, de mostrar isso. Eu acho que é aproveitando oportunidades. Porque a gente se depara muitas vezes com essas perguntas, sabe? Sim. Muito bom, muito obrigada. Então, eu vou começar as despedidas, porque hoje a gente está num papo tão suave, tão gostoso e de fácil compreensão, que a gente esquece até que a gente tem que terminar. Então, fica o nosso próximo convite, Celso, para você retornar aqui com a gente, tá? Foi um prazer
te conhecer, estar mais perto, que a gente possa se encontrar muito mais vezes. Eu estou sempre à disposição. Precisando, é só chamar que vocês falaram que fala bastante, eu também falo, nós vamos longe. Não convida, a gente costuma dizer, ó, não convida não que eu vou, né? Então, você já deu a abertura aí, eu já vou falar. Já está convidado aqui publicamente para estar frequentando as nossas reuniões às quartas-feiras. E quando puder ir lá dar o seu testemunho, falar sobre o tema o princípio da semana, a espiritualidade, você vai ser sempre bem-vindo, né? E vai ser um grande prazer receber você, porque você acrescentou muito aqui nessa live. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar dessa sua sabedoria. Gratidão pela sua presença, mais uma vez, Celso. Isso. Não prometo participar todas as quartas, porque... Mas de vez em quando você dá uma escapadinha, mas dá uma passadinha sempre lá. que possível, eu vou pelo menos vou acompanhar algumas vezes, sim. E toda vez que vocês convidarem, eu estando livre, o convite será sempre aceito. Tá bom? Eu agradeço aí essa oportunidade, acho que foi uma conversa bem bacana com vocês. Acho que quando a gente vem fazer isso, a gente não vem só falar, a gente vem também ouvir e aprender um pouquinho, né? Hoje é óbvio que eu acabei falando mais, mas eu tenho absoluta certeza que cada uma de vocês, se pegasse para falar muito também, isso aqui vai longe, que vocês com certeza têm muita coisa para transmitir. Com certeza. Obrigada, viu, Celso? É isso, sempre gratidão. Até a próxima.